Olá, você que está conosco, a produção do texto, a redação com o professor Marlos, aquele gêmeo que conhecemos. Existe o bom gêmeo e o gêmeo que é razoável. Pois é, julgue você. Agora cá para nós falemos sério. O sono, sem dúvida nenhuma. O sono é algo que muitas vezes em sala de aula traz um certo incômodo, sim. E há um livro na Universidade Federal lançado pela UFPR que aborda esses aspectos. Traremos em outro momento algumas situações desse livro que são extremamente relevantes pela editora da UFPR. A boa dica é o sono em sala de aula. É bom ou ruim? Pense nesse assunto e boa redação. Olá, você que está conosco, é o pré-vestibular público olhando para a redação, a produção de textos. E o encontro de hoje é aquele encontro que você diz assim, não quero participar dele, quero fugir desse tipo de encontro porque é complexo, mas é fundamental, é importante. Vejamos dois exemplos atualíssimos. A UTFPR, em seu vestibular, agora vestibular de inverno, metade do ano, pediu aos candidatos que elaborassem uma síntese. Síntese e resumo são irmãozinhos, ou seja, são sinônimos, são ideias similares, são ideias conjuntas. Então, a UTFPR priorizou o processo de síntese. A UEPG fez a mesma coisa. A Universidade Estadual de Ponta Grossa também solicitou aos seus alunos, no concurso de inverno, uma síntese, um resumo, novamente aparecendo a tipologia textual. E para não fugir dessa mesmice, a UFPR no litoral também abordou, dentro das suas 7 propostas, da prova agora da metade do ano, ou seja, a prova do litoral, 2 situações em que a ênfase foi a síntese. A primeira proposta, para quem abriu o caderno de provas no dia 1º de julho, era exatamente elaborar um resumo, com até 10 linhas. Então, resumir é uma das tipologias textuais que sempre predominam nos processos de vestibular. A outra proposta da UFPR, que também solicitou síntese, foi a 4ª proposta. Das 7, a 4ª trazia algo no seguinte sentido: sintetizar um discurso, ou seja, fazer a transposição do discurso direto para o discurso indireto e, é claro, sintetizando os elementos. Quer dizer, nada simples, nada tão fácil assim. É necessário que o estudante compreenda que o processo de resumo é um exercício que se dará continuamente na academia, na universidade. Por isso, as instituições priorizam o resumo. Em nosso encontro de hoje, teremos as seguintes situações. Primeiro, o texto base. Então, é necessário que você acompanhe o texto base. O texto se chama, traz como titulação, Definindo Teoria, do físico Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um renome nesse momento em termos de orientação quanto à física e o cotidiano das nossas vivências. Então, no texto Definindo Teoria, Marcelo Gleiser retira um pouco do ranço acadêmico, vamos assim dizer, e traduz algo bem próximo às pessoas. Por isso o texto, aliás, por essa e outras razões, é que o texto foi escolhido. Logo após o texto, aí entra uma parte significativa, você terá exemplos de um texto nota 10, segundo a banca examinadora da própria Universidade Federal do Paraná, um texto com média 5, um texto com média 2 e um texto com 0. Quer dizer, através do texto base e dos 4 textos que já foram corrigidos e disponibilizados para o público, é possível entendermos como se faz um resumo. Então, o processo é um pouquinho cansativo. Se ajeite aí na cadeira nesse momento, mas entenda que é fundamental sermos reflexivos quanto ao texto Definindo Teoria. Vamos para ele, então. A palavra teoria vem aparecendo bastante na mídia, em parte devido ao debate entre criacionismo e ciência. Existem usos diferentes do termo, que acabam criando confusão. No seu uso popular, o termo descreve um corpo de ideias ainda incerto, baseado em especulações não demonstradas. Teoria, para muitos, significa um corpo de hipóteses, esperando ainda por confirmação. Às vezes, o uso popular do termo distancia-se ainda mais do científico, significando ideias que são meio absurdas, fora da realidade. Ah, esse cara sempre foi um inventor de teorias, não sabe do que está falando. Ou isso aí não passa de uma teoria? Provavelmente é besteira. Teoria em ciência significa algo completamente diferente. O termo mais apropriado para uma ideia de caráter especulativo é hipótese e não teoria. Uma hipótese é justamente uma suposição ainda não provada, aceita provisoriamente como base para investigações futuras. Por exemplo,
A panspermia é uma hipótese que sugere que a vida na Terra veio de outras partes do cosmos. Não sabemos se está certa ou errada, mas podemos tentar comprová-la ou refutá-la. Já uma teoria consiste na formulação de relações ou princípios descrevendo fenômenos observados que já foi verificada, ao menos em parte. Ou seja, uma teoria não é mais uma mera hipótese, tendo já passado por testes que confirmam suas premissas. Quando os cientistas falam de uma teoria, falam de um corpo de ideias aceitas pela comunidade científica como descrições adequadas para fenômenos observados. A confirmação é por meio de observações e experimentos, o que os cientistas chamam de método de validação empírica. Quanto mais sucesso tem uma teoria, maior o número de fenômenos que pode descrever. Quanto mais elegante, mais simples é. Uma teoria de enorme sucesso em física é a teoria da gravitação universal de Newton. Ao propor que objetos com massa exercem uma força de atração mútua, cuja intensidade cai com o inverso do quadrado da distância entre as massas, Newton e seus sucessores foram capazes de explicar as órbitas planetárias em torno do Sol, o fenômeno das marés, a forma oblata da Terra, achatada nos polos, o movimento de projéteis na Terra e no espaço. Quando a NASA lança um foguete da Terra ou o faz colidir com um cometa, a teoria usada no planejamento das missões é a de Newton. Testes em laboratórios e observações astronômicas mostram que a teoria funciona extremamente bem em distâncias que variam de décimos de milímetros até milhões de trilhões de quilômetros, à escala em que galáxias formam aglomerados atraídas por sua gravidade mútua. Isso não significa que a teoria, ou qualquer outra, seja perfeita. Sabemos que ela deixa de ser válida quando objetos estão muito próximos de estrelas como o Sol. Correções são necessárias, no caso, fornecidas pela teoria da relatividade geral de Einstein, que em 1916 generalizou a teoria de Newton. O fato de teorias não serem perfeitas é fundamental para o progresso da ciência. Caso contrário, não nos estaria nada a fazer. E é justamente aqui o lugar da hipótese em ciência, tentando, através de ideias ainda não demonstradas, alavancar o conhecimento, desenvolver ainda mais nossas teorias. Para construir a teoria da relatividade, Einstein supôs que a velocidade da luz é sempre constante e que a matéria curva o espaço. Quando isso foi confirmado, a formulação ganhou o título de teoria. A pesquisa agora gira em torno dos limites dessa teoria e de como pode ser melhorada. Marcelo Gleiser, Folha de São Paulo. Lemos o texto, respire fundo, fez a leitura. Sim, cansa? Evidentemente há um pequeno cansaço, mas você não deve se abater com relação a isso. Pelo contrário, agora é a hora de reler o texto. Não faremos isso aqui pela TV Paulo Freire, não, mas é hora de reler o texto. Você o terá em mãos. É um trabalho individual, é silencioso, é solitário e é intelectual, sobretudo. Faça a segunda leitura destacando o que você viu como aspectos principais. Isso é fundamental em um resumo. Não é possível elaborar um resumo sem que se tenha o texto lido, o texto relido e, é claro, esmiuçado. Você fará isso. Então é um processo demarcatório a partir de agora. Na sequência, é necessário que a sua compreensão do texto já esteja razoavelmente planificada, de tal forma que o rascunho e, após ler este rascunho, você terá que ter uma noção de que o texto base está sintetizado no seu rascunho. É o princípio das coisas, quer dizer, o macrotexto se transformará no seu microtexto, utilizando essas terminologias, para que, a bem da verdade, tenhamos ali a certeza de que você conseguiu sintetizar os principais aspectos do texto definindo teoria do físico Marcelo Gleiser. Senão não funciona. É o que nós chamamos de colcha de retalhos, ou é o quebra-cabeças, quando o indivíduo, ao fazer um resumo, pega um pedacinho dali, um pedacinho daqui e vai jogando no seu texto. Não é isso. Deve existir fluidez, clareza, coesão, coerência para quem lê o seu texto, entendendo que você colocou isso na prática. Então, o principal desafio de um resumo é usar as suas palavras, jamais emitir um conceito, uma opinião. Erra quem emite opinião. Resumo não quer saber da sua opinião, quer saber do seu poder de síntese através de um texto base. Isso é que se chama resumo, a impessoalidade da escrita, a tradução dela em poucas linhas, normalmente 10. Uma ou outra vez, a UFPR utiliza 12 linhas, como o fez nesse texto.
pedindo que o estudante escrevesse 12 linhas. Mas são casos esporádicos. O normal é que tenhamos um texto bem grande, volumoso, 40, 50 linhas ou mais, e você possa sintetizar nas benditas 10 linhas. Por favor, efetive isso como desafio. Daqui a pouquinho, retornando do intervalo, teremos os exemplos da UFPR. Observe, julgue você se o texto que leremos na sequência mereceu a nota máxima, a nota 10. Até daqui a pouco.